Voltando então, vem comigo. E a questão da segurança, Jefferson, como é que fica? Qual é a comparação? Então, o que você tem? Eu voltei para o slide anterior. O que você tem aqui? Você tem como um sistema de arquivos que não oferece segurança, já havíamos dito isso, mas apenas para frisar, tá? O FAT32. Em termos de segurança e confiabilidade, NTFS e SXT 3 ou 4 são equivalentes, tá? Então, se ele disser, por exemplo, na prova, que o NTFS não oferece segurança, mas o SXT oferece, errado, tá? Então, para facilitar a sua vida, é só lembrar, quem não tem segurança aqui, menos confiabilidade, FAT32, tá ok? E o item aqui, ratificando, portanto, o item está errado, tá ok? Aí ele fala que o Linux utiliza o NTFS. Não, meu amigo. Quem usa NTFS é o Windows 7. Outra questãozinha. Olha só aqui uma imagem, né? A imagem, eu já vou ler o cabeçalho para você da questão. Uma imagem e fala aqui do sistema de arquivos NTFS. Pode cortar ali para o slide. Cortou para o slide. Aí você vai observar aqui o seguinte, olha só, olhou a imagem, olha com atenção todos os dados. Já vou dar a dica, depois eu vou frisar isso, mas eu vou dar a dica aqui, ó, sistema de arquivos NTFS, tá? Então viu a marcação aí, tá aqui. Vamos lá. Vem comigo. Olha só o enunciado da questão. Considerando a figura acima que representa as propriedades de um disco em um sistema operacional Windows, então ele falou de Windows, pode ser qualquer Windows. Julgue o item subsequente. Então, olha o item. O sistema operacional em questão não pode... Gente, quando houver uma negação na questão, é importante que você... Então, vem comigo. Pode cortar a imagem para cá e vamos pegar aqui na questão. Ó. Não pode. Então, o que não pode? Não pode ser o Windows 7. O sistema operacional em questão não pode ser o Windows 7. Então, ele está falando que não pode. Uma vez que o tipo de sistema de arquivos não é FAT32. Então, peraí. Poderia ser o Windows 7? Poderia. Não poderia? O Windows 7 não pode ser instalado com FAT32? Pode. Aí ele está dizendo que não pode. Uma vez que o sistema de arquivos não é FAT32. Mas peraí. E se fosse o Windows 7 também não poderia ser NTFS? Poderia. Então, esse não pode está totalmente fora de contexto. Portanto, o item vai estar errado. Tá ok? Vou apagar aqui essa marcação e vou botar a imagem. Lembrando que ele está dizendo aqui que não pode ser o Windows 7. Não pode ser porque o sistema não é o FAT32. Vamos observar, vem comigo. Sistema de arquivos que ele colocou na imagem, NTFS. NTFS pode, isso, pode manter na imagem aí. O sistema de arquivos, NTFS, pode ser utilizado no Windows 7? Pode. Então, o item, voltando, né, a falar do item, errado, tá ok? Vamos lá, continuando então, mas vamos lá. Voltando para a questão. O item está errado, vamos embora. Passando para a próxima. Aí, pode jogar na imagem, pode cortar na imagem. Como os componentes que vimos interagem. Então, eu quero saber agora da interação, né, daquilo que nós vimos até o momento, como uma forma de um resumo, digamos assim. Então, olha só, vem comigo. Eu tenho lá esse íconezinho que está na sua esquerda aqui, pode jogar na imagem só para eu marcar para a galera aqui, que eu vou começar por aqui. Aí, beleza. Esse íconezinho aqui, todos devem conhecer, mas eu tenho que falar, é do Paint, programinha de imagens do Windows, nativo do Windows. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou clicar nesse íconezinho, procurando então fazer o quê? Abrir o programa, executar o programa. Então, olha só, clicar, entrada, só lembrando. Cliquei, olha só, o mouse pensou e aí começou o processo. Pode deixar na imagem, né? Quando eu cliquei lá, eu fiz então, aqui nesse processo, eu fiz a entrada. Eu comecei, né, um processo de entrada. O que vem depois da entrada mesmo? Vai acontecer, deixa eu apagar aqui para não ficar a tela toda suja. O que vai acontecer depois da entrada? O processamento. Então, por isso que eu acionei o processador, né? Aumentou aqui. Veja que em cima do processador, galera, nós temos um elemento chamado cooler, certo? Que é um ventilador, um dissipador de calor acoplado a um ventilador. Ele vai ter como missão resfriar o processador, que esquenta muito, tá certo? Não é um item cobrado em concurso, mas eu estou passando para você aqui. Então vamos lá. Fez o processamento, eu vou buscar o programa. Normalmente, como eu já disse, ele vai estar armazenado no disco rígido. Então vai ocorrer a leitura, lembrando, né, que pode estar separado aqui. Busquei os pedaços dele, fiz a leitura, agora vai começar o processo de saída. Vai começar, vai voltar
e vai jogar na memória RAM. Ok. Programa na memória RAM, programa aberto. Então, fez ali, ó, programa abriu. Aí, suponha aqui que eu faça um desenho nesse programinha, então. Fiz ali, ó, quase um autorretrato. Ok, fiz um desenho. Supondo que a energia acabe nesse momento. Então, o que você vai observar? Vai ficar pequenininho na sua tela. Pode jogar na tela lá para a galera ver. E eu vou marcar aqui. Depois ele vai voltar, a gente vai ver isso aqui marcado. Mas eu quero que você observe a memória RAM. Eu vou colocar uma seta, né, para destacar. Pode voltar a imagem para mim, por favor. E aí depois quando ele jogar na tela, você vai ver que essa seta, essa que eu desenhei aqui, está apontando para a memória RAM. O que você tem lá na memória RAM? Exatamente o que eu estou vendo aqui. Lógico, né, que não vai ter o desenho lá dessa forma. Mas eu tenho a execução do programa na memória RAM. Se acabar a energia, o que vai acontecer? Vou perder meus dados, perderei meus dados. Pois a memória RAM é volátil. Então, supondo, pode jogar na tela de novo, vou apagar aqui. Supondo que eu queira gravar aquilo lá. Eu tenho que jogar numa memória o quê? Numa memória não volátil, certo? Eu tenho que jogar em uma memória não volátil. Ok, então eu vou fazer esse processo. Pode acompanhar na imagem aí, ó, que eu vou salvar. Então, eu estou usando uma propriedade do próprio programa e vou salvar. Cliquei em salvar, fiz a entrada, vai jogar no disco rígido, lógico que todo, né, o sistema ali vai ser movimentado, memória RAM, taranã, e por fim ele vai jogar no disco rígido. Lembrando que isto no disco rígido vai estar armazenado de que forma? Igual um desenho, como eu coloquei ali? Não, vai estar assim, linguagem binária, 0 e 1, 0 e 1, tá? Frisando aquilo que nós vimos. Ok, então isso aqui foi uma espécie de revisão daquilo que nós vimos, dos componentes. Vamos continuar agora. Pode manter na tela, e aí vem a pergunta. O que acontece quando eu ligo o computador? Ah, Jefferson, ele liga. Na verdade, se ele ligar, se der tudo certo, o sistema operacional iniciar, é o que nós chamamos de caminho feliz. Porque deu tudo certo, né? O início, começou, tarará, tarará. Mas veremos aqui então o que nos interessa. Primeira coisa que eu tenho que fazer para ligar o computador, como se fosse um carro, tem que dar partida. Essa partida consiste em apertar um botãozinho lá na... Se você falou CPU, tira isso da sua cabeça, né? Isso aqui que está aparecendo na imagem não é CPU. Você já viu que é uma CPU. É o processador, aquele equipamento que está lá dentro. Dentro do quê? Do gabinete. Tá ok? Então, no dia a dia, caso você queira, embora você vai estar incorrendo em erro, né, você pode até chamar isso aqui de CPU, mas para concurso, não. Ok? Então, eu dei partida, o que entra em ação? A fonte de alimentação. Ou seja, o computador precisa de energia, o carro precisa de combustível para funcionar, o computador precisa de energia. Então, a energia vem da fonte de alimentação. Você pode anotar aí que a fonte de alimentação ela fornece energia para os componentes internos do computador. E aí, mais um detalhe, pode cortar para mim. Você vai anotar, eu vou colocar bem no cantinho aqui, ó, que a potência da fonte ela é medida em watts. Tá? O símbolo, então, W. Lembra lá atrás quando eu dei até o exemplo? Eu consumi esse mês tantos quilowatts, né? Então 10 quilowatts, eu consumi 10.000 watts, no caso a minha energia em casa. Aqui a potência dela é medida em watts também, símbolo W. Ok, então eu tenho energia agora, eu posso carregar o sistema operacional, não é o que eu quero, o computador está desligado, não tem nada na memória RAM, eu quero carregar o sistema operacional. Esse processo, pode jogar na tela aí, quero que você fique bem atento a esse termo, nós chamamos de processo de boot, tá? Então eu vou ter o início, o processo de boot. Fica atento aí, galera. Você vai colocar no seu caderninho aí, nesse momento, o que é dar boot na máquina. Então você está vendo a imagem de uma bota aí atrás, porque o termo boot em inglês é bota, é coturno. Então dar boot não é chutar o computador, embora às vezes dê até vontade. Dar boot você vai colocar aí inicialização do sistema operacional, tá? Então quando você vira esse termo boot, vai lembrar disso. O que eu estou fazendo? Eu quero inicializar o sistema operacional. E aí também fica a dica, pode cortar para mim. Reboot, colocar um RE na frente, né? Eu vou falar de reboot. Reboot é fazer o quê? Reiniciar o sistema operacional. Anotado? Continua o processo de boot. Bati no microfone aqui, sou meio desajeitado, mas fica aí, vai. Vem para a tela, corta para a tela. Já ajeitei o microfone, ajeitei ao vivo. E aqui nós vamos falar da memória ROM. ROM da placa-mãe. Galera, pode cortar para mim. ROM da placa-mãe. Read Only Memory. O que eu tenho aqui? Memória somente de leitura. Então, a primeira coisa que você vai anotar, memória ROM da placa-mãe, tá ok? Lembrando que eu estou falando da ROM da placa-mãe.
Memória somente de leitura. Bom, fato. Se é só de leitura, veja que existem vários tipos de ROM, tá? ROMs, inclusive programáveis. Mas para concurso você vai perceber um certo padrão que ele não aborda esses outros tipos de ROM. Então toda vez que ele falar simplesmente de ROM, né, e não colocar nenhuma letrinha na frente, PROM, por exemplo, outra coisa assim, você vai lembrar de uma memória não volátil, somente de leitura. Eu só leio os dados que estão lá, tá? Eu não armazeno nada, por padrão, ok? Então, memória não volátil, somente de leitura. Continuando, o que eu tenho dentro da ROM, Jefferson? Eu tenho sisteminhas, programas responsáveis pela inicialização do sistema operacional. Eles vão preparar o terreno para que o sistema operacional seja recebido, digamos assim. O que você vai colocar então? Que esses programas eu tenho dentro de um hardware, olha só, eu tenho lá a memória ROM, tá? Ela é um hardware. Isso é um fato, né? Ela é um hardware. E dentro desse hardware eu tenho o quê? Eu tenho softwares. Então aqui dentro, em vermelho aqui, veja que eu puxei, eu tenho softwares que vêm instalados já, né? Então não sou eu que gravo e eles não são apagados. Lembrando que eles não são apagados, pois a memória não é volátil. Ok. Esse conjunto aqui, ó, quando eu tenho um hardware mais software, né, gravado, vem de fábrica, nós chamamos, você vai anotar aí, ó, firmware, tá ok? Então, firmware é um software gravado em um hardware. Ficou a dica? Ok. Já copiou, aí você pode dar pause, né? Não precisa ficar aqui demorando muito. Ok. Voltando então, você vai colocar aí o que eu tenho dentro de uma ROM, da placa-mãe. Você tem o primeiro sistema aqui, que é chamada BIOS. Pode manter na tela, pode manter na tela. BIOS, Basic Input and Output System. Sistema básico de entrada e saída. Né? Cuidado se alguém falar para você que o problema do seu computador é de BIOS. Já ouviu essa piadinha? BIOS. Bicho ignorante operando o sistema, né? Então, não tem nada a ver com o nosso contexto aqui. Nós estamos falando do sistema básico de entrada e saída. Qual é a missão, então, do programa BIOS lá da placa-mãe? Ou ensinar, pode cortar para mim, ensinar, olha só, entre aspas, ensinar o processador e o sistema operacional como lidar com os principais dispositivos, tá ok? Então, a missão é preparar o terreno, como eu disse, para que o sistema operacional possa ser carregado. Começa com a BIOS. Depois da BIOS, corta para a tela. Então, depois da BIOS, eu tenho aí também atuando o POST. Então, dá uma olhada aqui, ó. Power On Self-Test. Power On Self-Test. Qual é a missão desse cara? O POST ele vai fazer o seguinte, galera. Ele vai fazer um autodiagnóstico de funcionamento nos equipamentos, certo? O que ele vai fazer? Você já viu lá no seu carro, quando você, pode cortar para mim, no seu carro, quando você vai dar partida, né? Antes efetivamente, ou no momento que você dá a partida, ligar o carro, acende um monte de luzinha no painel, aquelas luzes acendem, logo em seguida elas apagam, algumas delas, né, apagam. Por que elas fazem? Elas fazem um diagnóstico, elas testam para ver se, por exemplo, seu carro tem airbag. Se não tem, o seu próximo, você passar no concurso, terá. Você manda um comando para o airbag para ver se ele está lá, se está tudo ok. Ele devolve aquele comando, a luz apaga. Deu tudo certo. Corta para a tela. Então vejamos aqui a imagem do POST acontecendo, né, na inicialização do sistema operacional. Olha só, essa telinha que hoje você praticamente nem vê mais, né, porque ela passa muito rápido, ela vem muito rápido, tá? Mas aqui você percebe claramente o processador sendo testado, a memória sendo testada, ou seja, os equipamentos ali sofrendo um teste diagnóstico para ver se está tudo ok. Por exemplo, pensa comigo aqui, pode cortar para mim. Será que o farol do carro, galera, vai ser testado? Será que eu preciso testar o carro para dar partida no carro? Não. Então aqui eu posso pensar, por exemplo, a impressora vai ser testada? Não. O mouse vai ser testado? Não. O teclado vai ser testado? Vai. Vai porque ele é considerado o principal dispositivo de entrada, tá? Então existe um erro que eu ainda acho um dos erros mais esdrúxulos da informática, que na ausência do teclado, por padrão, isso já caiu em prova, por padrão, a inicialização do sistema operacional é interrompida, ok? Você pode configurar isso para que não aconteça, ou seja, sem teclado você continua a iniciar. Por que esse erro ainda existe?
Porque antigamente você precisava ter o teclado conectado. Lembra que eu falei que antigamente você tinha que desligar o computador para conectar o teclado? Hoje não tem mais, né, sentido isso. Se o teclado for USB, você liga o computador, ele não está funcionando, você tira, coloca outro, ou retira e conecta o mesmo teclado para ver se ele funciona. Ok? Então o teclado é um dos equipamentos testados. A placa de vídeo, processador e memória. Então são os principais componentes aqui que eu vou realizar o teste de funcionamento. Corta para a tela. Continua agora então BIOS, Post e por último o Setup. Então o que é esse Setup? Setup é onde eu configuro opções. Tá? Opções de quem? De hardware da placa-mãe. Então, você vai anotar aí que o Setup permite passar configurações de hardware para a placa-mãe. Por exemplo, fala aí, Jefferson, algumas configurações que eu posso realizar no Setup. Data e hora do sistema. Posso colocar sequência de boot. Lembra do boot? Boot, então, é inicialização do sistema operacional. O que é a sequência de boot? Onde eu vou buscar o sistema operacional. Por exemplo, nós vamos ver aqui na sequência uma imagem que vai mostrar isso no disco rígido, no DVD hoje, né, os locais mais comuns, ou no dispositivo USB. Então eu tenho uma ordem, uma sequência de boot. Normalmente eu vou buscar só no disco rígido e pronto, normalmente. Corta para a tela. Então aqui tem uma telinha do setup, olha, você vai estar olhando aqui. Isso aqui, lógico, é um modelo, né, pode ser que seu computador seja diferente. E caso você não saiba o que fazer ali, eu recomendo que você não mexa nisso aí, né? Que eu já falei que a aula aqui, o objetivo não é para você mexer no computador, estou brincando. Vamos embora. Então dá uma olhada aqui. Aí, depois disso feito, esses sisteminhas entrarem em ação, eu tenho realmente o carregamento do sistema operacional. Então essa sigla aí, ó, SO, né, Sistema Operacional. Lembrando que é parte dele que vai do HD para a memória RAM. Então eu estou colocando aqui uma situação tradicional, né? Tradicional. Então eu tenho aí os barramentos atuando na imagem. Tem uma falha na imagem, eu vou assumir essa falha aqui, pode jogar, corta para mim. O que faltou aqui? Você percebeu o seu candidato aí, né? Astuto. Ah, Jefferson, já saquei. Tem um barramento, lógico, simulando o barramento do HD, simulando o barramento chegando no processador, mas você esqueceu de colocar o barramento aqui para a memória. Então, falha minha, está corrigida ali, né, com desenho, tá ok? Então, você já percebeu, já matou a charata. Então, tá aí. Ocorreu, o que eu tenho isso aí? Joga para a tela. Você vai até parecer... Bom, meu computador está iniciando, olha ali, ó, iniciando o Windows, né? Iniciando o Windows. Legal, parece que meu computador reiniciou agora. Não. Tá, isso aqui é o que eu chamei de caminho feliz. Pode manter na tela e vem as interrogações. E a pergunta, e se o sistema operacional não for encontrado, né? Bom, ele pode estar lá, mas pode ocorrer um problema. Ou também ele pode não estar. Olha a mensagem que eu vou encontrar. Pode manter na tela. O que aconteceu aqui, ó? Boot from hard drive. Falhou. Aí depois ele tentou dar o boot na sequência aí, no CD ou DVD, falhou. Depois ele ainda tentou, o que hoje a gente não faz mais, né? Mas ele ainda tentou dar no disquete, no flop, né? Que é o disquete. Hoje não se utiliza mais o disquete para dar boot, mas quem é da era antiga aí, da informática, deu muito boot usando disquete, né? Criava um disquetezinho de boot e tal. Bom, eu tenho aqui uma sequência de boot. Lembra que eu falei antes? Essa sequência de boot ela pode ser configurada lá no setup, tá ok? Ok. Então vamos lá. Foi a inicialização, dei o boot. Agora nós vamos tratar dos dispositivos de entrada e ou saída. Corta para mim, corta para mim. Olha só, detalhe importante aqui na imagem. Então, você vê claramente aqui, por exemplo, né, um teclado. O que um teclado permite que eu faça? Ele permite que eu faça a entrada de dados, que eu insira dados. Lembra daqueles 3 passos? Entrada, processamento e a saída. E depois eu tenho o quê? A saída de dados. Então, um exemplo, um monitor, né, um monitor convencional, ele vai permitir que eu faça o quê? Que eu tenha a saída de dados. Mas, Jefferson, tem aqui e ou. Então, nós faremos essa análise a partir de agora. Pode cortar aqui para a tela, eu vou estar apagando aqui. Agora você não está me vendo mais e já está vendo aí somente o slide, porque eu estou apagando a tela, ok. Apagada. Continuando. Olha só, placa de vídeo. Façamos aqui uma análise, então, da placa de vídeo. Pode manter na tela, pode manter aí na tela. Pensa comigo, a placa de vídeo, ela permite que eu insira dados? Normalmente, olha só, né? Via de regra, a maioria das placas de vídeo que eu tenho no mercado, elas vão permitir a inserção de dados por ela. Pode cortar para mim e eu vou riscar a televisão de novo, né? A televisão sofre aqui, mas é para que você aprenda aí na sua casa. Então, olha só. Ela vai permitir que eu insira, veja a seta aqui, veja a seta,
eu insira dados, ou ela vai permitir a saída de dados, né? Então, no caso aqui, a gente já sabe que ela vai jogar dados, né? Literalmente jogar os dados para o monitor. O que eu estou tendo ali, galera? A saída de dados. Então, via de regra, a placa de vídeo ela é um dispositivo somente de saída. Então, nós consideramos como exceção aquelas placas, por exemplo, que têm a entrada de captura de vídeo. Essa aula que você está assistindo, o vídeo está sendo capturado e ele é jogado para o computador ali, para que ele seja editado, né? Tem um editor, o André está aqui comigo, editando o vídeo, está quase dormindo ali, mas está firme, está aguentando, o sono é bravo, né? A gente trabalha aqui num ritmo louco, alucinante. Então, essa placa de vídeo que ele está utilizando, os dados estão sendo inseridos por ela, tá? Mas para concurso, normalmente, como eu disse, nós teremos somente saída. Guardou? Agora, eu vou passar para você aqui uma dica que não vai se aplicar só à placa de vídeo. Eu estou usando a placa de vídeo como exemplo. Olha só a placa da esquerda. Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Placa da esquerda. Olha o detalhe que você vai anotar no seu caderno. Essa placa, ela é off-board. O que é isso? Veja que ela não está conectada em nada. Ela está solta, né? Então, eu posso pegar essa placa e conectar. Onde mesmo? Bom, em um slot, né? Lembrou? Conectei em um slot. Por exemplo, aqui em um PCI Express. Conectei a placa de vídeo. Agora, olha essa outra placa aqui, ó. Ela é, essa da sua direita aqui, on-board. O que é uma placa on-board? Olha aqui embaixo, ó. Placa-mãe. O que dá para perceber aqui na imagem? Que essa placa da direita, ela é integrada à placa-mãe. Fixa na placa-mãe. Ou seja, né, não sai normalmente. Pode sair mecanismo de solda e tal, mas, via de regra, não sai. É integrada, faz parte da placa-mãe, já vem na placa-mãe. Tá ok? Jefferson, em termos de desempenho, perde realmente desempenho? Já ouvi falar muito. Perde um pouquinho, tá ok? Dependendo aí, lógico, do seu uso, não vai te atender uma placa on-board, ou seja, a off-board vai ter um desempenho melhor. Mas para concurso, então, para concurso, o que eu preciso saber é isso, são esses detalhes. Off-board, ela não é integrada à placa-mãe, tá? Eu posso conectar, desconectar. Por exemplo, queimou a minha placa off-board, ou então ela não atende mais a minha necessidade. Lógico, a minha placa-mãe tem que aceitar uma placa de vídeo melhor, eu compro, tiro aquela que não atende mais, ou que queimou, e conecto uma outra. Queimou a minha onboard, eu posso fazer esse processo assim, já tirei e coloquei? Não. É lógico que tem oficinas especializadas que fazem esse conserto, mas para concurso a gente considera que ela é integrada e acabou. Tranquilo? Então vamos embora. Pode jogar no slide, e aí vamos fazer a análise aqui. Placa de vídeo, você já anotou aí, dispositivo somente de saída, via de regra, tá ok? Placa de fax/modem. Hoje, dependendo da sua idade, você talvez não tenha usado isso aqui, né? Não tenha utilizado isso aqui, mas eu usei muito. Então, a placa de fax/modem. Veja só, pode cortar para mim. Então, ela teria aqui duas funções. Ela pode ser usada como uma placa de fax né, ou como um modem, certo? Então, essa plaquinha aqui é conectada lá no computador e permitiria o quê? Que eu navegasse na internet, por exemplo. Vamos colocar na função modem, então. Utilizando a como modem, qual vai ser a função? Pensa na conexão na internet. O que você faz quando você está na internet? Você envia dados para a internet, mas você também recebe. Isso tudo é feito por onde? Por essa placa. Então, você vai anotar aí que a placa de fax/modem, ela é de entrada e de saída, né? De entrada e saída de dados, ok? Mesmo componente. Vamos lá para outra, então, placa de rede. Conectei dois computadores em rede. Eu posso enviar informações para um computador e receber. Então, a placa de rede vai ser de entrada e saída. Outro componente, placa de som. Ah, aí você já pensou, talvez, né, tenha pensado. Ah, cara, placa de som, ela é de saída. Eu coloco uma música para tocar, ou eu estou assistindo essa videoaula, por exemplo, e o som está saindo pela placa de som. Talvez na sua caixa de som, talvez no seu fone de ouvido, mas o fone de ouvido conectado à placa de som. Mas ela não é somente de saída. Você vai lembrar que a placa de som também permite a entrada de dados. Como, Jefferson? Eu não estou lembrando aqui. Ah, lembrei. Se eu conectar um microfone, perfeito, né? Uma das possibilidades que eu tenho para fazer a inserção de dados aqui pela placa de som. Então, ela ficou como entrada e saída de dados. Tranquilo? Próximo, caixa de som. Pode jogar na tela. Caixa de som, pensa comigo. Você colocou a sua música ou sua videoaula para tocar aí, né? Deu play. O que está acontecendo? Os dados estão saindo pela caixa de som, certo?
saída de dados. É a função da caixa de som. Somente saída. Vamos embora. Microfone. Aqui é uma pequena confusão. Corta para mim. Microfone, Jefferson. Entrada e saída, né? Não. Como assim? Eu não falo e o som sai. Sai onde? Na caixa de som. Ah, sai em outro dispositivo, é isso? É essa análise que eu tenho que fazer? Perfeito. Então, olha só, meu microfone, que eu já bati no coitado aqui várias vezes. Quando eu falo, o som entra por ele. Sai por ele também? Não. Então, essa análise, esse é o cuidado que eu tenho que ter, certo? Entrada e depois a saída em outro dispositivo. Então, o microfone, você vai anotar aí o quê? Somente de entrada de dados. Corta para a tela, vamos para o próximo dispositivo. Teclado. Bom, teclado não há dúvidas. Ele é o principal dispositivo de entrada de dados. Você vai colocar isso aí que é importante, é relevante. Principal dispositivo de entrada. Bom, você já parou para pensar por que as teclas estão dispostas dessa maneira, como nós utilizamos hoje? Nós temos um padrão para isso aí. Então você vai colocar aqui o principal padrão para a disposição das teclas, chama-se QWERTY. Alguns gostam de pronunciar, eu tenho um teclado QWrite, né? Você vai ver que não tem pronúncia para isso porque são as primeiras letras do teclado. Observa aqui, ó, as primeiras letras, né? Eu já destaquei para você, pode manter na imagem aí, ó, QWERTY. Isso aí vem e deu o nome. Então isso aqui vem na verdade lá das máquinas de escrever, mas é uma história que para concurso não é relevante. Continuando a análise, vamos falar do padrão ABNT. Então um teclado normatizado pela ABNT, há um requisito, né, essencial para ele. Ele tem que possuir a cedilha, ou cedilha, né? Como muitos falam, tá certo? Então é condição, já caiu em prova isso aqui. Jefferson, mas a norma da ABNT para o teclado fala só isso. Não, mas eu estou dando ênfase naquilo que é importante para concurso. Você não pode esquecer disso aí. Então lembrou, o teclado principal, o dispositivo de entrada, somente entrada. Olha um teclado aqui que hoje existe no mercado. Se você procurar aí no site de buscas, você vai encontrar. Procura aí, teclado holográfico. Então já tem à venda, né? Estava caro, a última vez que eu vi ainda estava caro. E é mais assim para você, né, mostrar para os outros mesmo, porque você utilizar no dia a dia eu não vejo muita praticidade. Mas enfim, esse teclado aqui, se eu perguntasse a você, pode cortar para mim, você já viu a imagem? Pode cortar para cá. Se eu te perguntasse, esse teclado, ele é de entrada ou de saída? Talvez alguns respondam, Jefferson, esse aí é de entrada e saída. Não. Lembra de entrada e saída? Naquele processo que nós falamos antes. Entrada, inserção de dados. Ocorre o processamento e depois a saída. Corta para a imagem. Olha só. O que está acontecendo aqui quando o cara digita nesse teclado? Ele está fazendo a inserção de dados. Inseriu dados que serão o quê? Processados. A saída desses dados processados vai ser no próprio teclado? Não. Vai ser na tela. Então o teclado, mesmo que ele seja holográfico, caia na prova, ele vai continuar sendo só de entrada. Ok? O mouse. Então pode manter na tela aí o mouse. Função dele, somente entrada de dados. Já anotou? Mouse, dispositivo somente de entradas. De entrada, né? Monitor. Veja que eu coloquei aqui 2 monitores com tecnologias diferentes. Pode manter aí na tela. Coloquei um monitor de LCD, ou seja, um display de cristal líquido, e um monitor CRT, ou seja, de tubo, que quase não existe mais, né? Mas existe para concurso, ainda pode ser citado. O que interessa é que não importa a tecnologia. Pode cortar para mim aqui. Falou em monitor, você vai anotar e vai confiar em mim, tá? Eu peço esse voto de confiança. Monitor, você vai colocar como dispositivo somente de saída. Não, Jefferson, eu não concordo contigo. Calma, confia em mim. Porque se você vir na prova monitor e você pensar no monitor sensível ao toque, você vai errar a questão. Porque ele tem que deixar explícito de uma forma ou de outra, eu vou falar isso para você, que aquele monitor é touchscreen. Se não, considerar só o monitor, falar um monitor só de saída, joga para a tela. Então olha lá, monitor somente saída. Então quando ele for touchscreen, aí sim. Aí eu estou falando de um dispositivo de quê? De entrada e saída. Corta para mim. Dá uma olhada aqui no dedinho aqui, nessa imagem aqui parece até o dedo do ET, né? O dedo comprido. Esse dedinho aqui, quando o cara tocar na tela, o que ele está fazendo? Entrada. Vai ocorrer o processamento e a saída vai se dar onde? Na própria tela. Então o monitor touchscreen, eu tenho um dispositivo de entrada e de saída. Correto, certo? Vamos continuar fazendo essa análise já no próximo bloco, tá ok?